Resumão da rodada. E é aqui que a gente começa a falar. É muito bom gravar o vídeo do resumão da rodada quando a rodada é perfeita. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A rodada ótima para o Fluminense, uma rodada em que o Fluminense. Eu vou te provar por A mais B sobre o quão boa foi essa rodada do Fluminense, beleza? Então você vem comigo, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo e você se inscreve aqui no Raiz Tricolor se você gostar aqui do canal. Combinado? Vamos aqui. Só para te explicar a lógica rapidinho nesse vídeo. Resumão da rodada que eu analiso resultado por resultado e a influência desse resultado na vida do Fluminense, tá? E ainda comento um pouquinho sobre os jogos que eu vi. Tá aí na tela, classificação da rodada de número 23, ainda falta um jogo, tá? Ainda tá faltando Avaí Internacional, mas é um jogo que interfere até na vida do Fluminense, mas achei que segurar esse vídeo pra gravar só pra terça-feira, por causa só desse jogo, com um jogo importante na quarta ainda também de Copa do Brasil, achei desnecessário, né? Então vamos já de resumão da rodada sem o jogo do Inter. E a gente começa observando, antes de mais nada, antes de ir para resultado por resultado, o seguinte. Palmeiras empatou, não teve vitória do Palmeiras. Flamengo empatou com o Palmeiras. O Atlético Mineiro, né, que faz parte aqui dos 7 primeiros times, dos 7 times mais fortes do campeonato, enfim, ou pelo menos que brigam ali por uma vaga, pelo menos no G4, perdeu para o Goiás em casa. O Internacional ainda não jogou e o Atlético Paranaense empatou em casa, além do Corinthians, que perdeu fora de casa. Todos esses times que estão marcados, né? Claro, contando também o Palmeiras ali, tropeçaram. E um deles ainda não jogou. O único que venceu foi o Fluminense. Então, essa rodada, automaticamente, ela já é uma rodada positiva. Tentei marcar ali com verde, não consegui, mas é uma rodada positiva para o Fluminense. E a gente vai resultado por resultado, mostrando isso, como foi tudo muito positivo para o Fluminense. E a gente começa com o Atlético Mineiro e Goiás. Eu cheguei no Maracanã e tal, ali, enfim, instalei tudo, aí comecei a live. Eu comecei a live e tal, passou um tempinho, o jogo era 4h30, comecei minha live 6h30, 6 horas. A galera, o Goiás tá ganhando. Eu vi o finalzinho do jogo. O Goiás ganhou e, segundo muitos, eu não vi o jogo, né? Tava deslocando ao Maracanã. Jogou melhor do que o Atlético Mineiro lá dentro, né? Eita caramba, do Mineirão. Tava escrito ali e eu tava dormindo aqui. Jogou melhor do que o Atlético Mineiro lá dentro do Mineirão. O Atlético Mineiro, para quem não se lembra, é o time que muitos apontavam como o top 3 de forças do Brasil, junto com o Flamengo e Palmeiras. E nesse momento, depois da demissão do Turco Mohamed, o Atlético Mineiro, que só tem o Brasileirão, perde em casa para o Goiás. Na verdade, a sequência, desde que o Turco Mohamed, né, foi demitido, né? Ele foi demitido ali após a eliminação pro Flamengo, né? No campeonato, na Copa do Brasil. E de lá pra cá, né? Contra o Botafogo. Já era o Cuca contra o Botafogo? Deixa eu ver aqui. Não, ainda. Ele foi demitido, na verdade, depois. Isso. Depois do empate com o Cuiabá. Foi quando ele foi demitido. O Flamengo ele ainda resistiu. E aí foi demitido. E aí, já pro jogo contra o Internacional, acho que o Cuca sumiu. Não é isso? Exatamente, isso. Ficou interino, depois internacional. Desde que Cuca assumiu. 3-0 pro Internacional, aí o empate em 2-2 com o Palmeiras. 3-2 pro Atlético Paranaense, aí o empate em 0-0 com o Palmeiras e a eliminação na Copa Libertadores. Ganhou o Coritiba por 1-0 e perdeu do Goiás por 1-0. Resumindo, no Brasileirão, que é onde a gente está agora, o Atlético Mineiro, desde que trocou de treinador, tem 4 jogos e 3 derrotas. Na verdade, desde que demitiu o treinador, tem 5 jogos e 4 derrotas. A situação do Atlético Mineiro é muito ruim no campeonato. O Goiás jogou melhor e mereceu ganhar lá dentro do Mineirão. E esse resultado é ótimo. Por quê? Porque a gente, o Atlético Mineiro já ficou a 6 pontos da gente. E esse porque ele é o 7º. Vamos nos consolidando cada vez mais como grandes candidatos. Um dos favoritos, eu diria hoje, às vagas diretas na Libertadores. E isso porque enfiamos 5 no Coritiba. Melhorar o saldo é bom, tá? Isso parece bobeira e tal. A gente, enfim, já falei muito desse jogo. Mas se você olhar, o Fluminense segue
antes do jogo, né, da hora do sábado, do domingo de tarde, né, entre Palmeiras e Flamengo, o Fluminense tinha o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, empatado justamente com os dois, cada um fez um gol. O Fluminense tá na briga, né, tem um dos 3 melhores ataques do Campeonato Brasileiro, mas peca na defesa, vem sofrendo muito gol. Isso tem sido um problema, isso que atrapalha o saldo do Fluminense ser 10, do Palmeiras ser 23 e do Flamengo 18. Você vê que no saldo a gente se ferra um pouco, né? Mas, enfim, ganhamos e em casa contra o Coritiba tem que ganhar. E aí vem um resultado aqui, que é o empate do Juventude com o Botafogo, que eu vou dar um X de verde aqui, porque esse resultado não interfere em nada na nossa vida. Na verdade, vai fazer o Botafogo vir sem moral e desesperado. O Luiz Castro diria que com a corda no pescoço. Se perder do Flamengo, provavelmente vai ser demitido do Botafogo. Então vai ser um jogo interessante semana que vem, Botafogo e Flamengo. Podendo o Botafogo, sim, né, num desespero, conseguir segurar o Flamengo dentro do Engenhão. Então é um X de verde, porque assim, não valeu de nada o Fluminense, o Botafogo tá aqui embaixo, 14º, né, bem lá embaixo, Juventude é lanterna, mas é um que não valeu de nada, mas o resultado foi engraçado. Palmeiras e Flamengo, cara, o empate. O empate, ele é bom, é um all-in, tá? E eu discuti com muita gente sobre isso. Vamos lá, ordem dos tratores, tá? O empate possibilitou o Fluminense passar o Flamengo. A diferença do Palmeiras diminuiu em relação a gente. Então são 8 pontos. Volta aquela diferença que era um pouquinho maior ainda, porque ainda são 8, era 7 antigamente, antes da rodada da derrota pro Internacional. Então beleza, vamos lá. Então são 8 pontos de diferença, a gente diminuiu a diferença, sendo que na semana que vem a gente pega o Palmeiras. Então se a gente ganhar o Palmeiras no Maracanã, essa diferença será de 5 pontos. 5 pontos com a gente tendo acabado de vencer o líder do campeonato. Ou seja, o Fluminense ter uma briga pelo Brasileirão neste momento depende do Fluminense ganhar o Palmeiras. Isso envolve inclusive o Flamengo, tá? Porque se o Fluminense ganhar o Palmeiras e o Flamengo ganhar também o seu jogo do Botafogo, a diferença nossa é de 5, a deles é de 4 pontos. Então, assim, bota o Flamengo no jogo também. Qual foi a discussão e a dividida que eu tive com alguns tricolores? Eu prefiro o Fluminense vivo e o Flamengo vivo, com as mesmas chances. Enfim, o Fluminense teria um ponto a mais, mas o elenco do Flamengo é um pouco melhor. Enfim, eu prefiro os dois vivos com chance de título do que nenhum dos dois vivos com chance de título. Porque eu repito aqui, eu não torço contra o Flamengo. Eu torço a favor do Fluminense. A minha prioridade é a favor do Fluminense. Em segundo plano está o contra o Flamengo. É óbvio que a rivalidade faz parte do futebol. Então assim, na semana que vem, se a gente ganhar, a gente ajuda o Flamengo. Ajuda o cacete, meu amigo. Você tá o quê? Tá trabalhando na ESPN agora? A ESPN que tá botando. A ESPN não botou, obviamente, eu tô zoando aqui. Mas na ESPN que você abre aí pra ver os comentários. Tem programa do Sport TV aí também e tal, transmissão da Globo. Você abre pra ver os comentários do jogo, dos jogos, né? E a tabela tá assim, ó. Ué, tinha alguma coisa aqui dentro aqui, não tinha? Tinha alguma coisa aqui. O Palmeiras... Logo depois vem o Flamengo na tabela, depois vem o Corinthians e ninguém tá lembrando do Fluminense. Então assim, se a gente ganhar, o Palmeiras vai perder e aí o Flamengo vai tirar a diferença pro Palmeiras. Caguei, meu amigo, a gente tá tirando a diferença pro Palmeiras. Então já me estressei já com esse ponto, né? Mas o empate, obviamente, o outro resultado que era melhor pro Fluminense era a vitória do Palmeiras como rivalidade. Mas como Fluminense, a vitória do Flamengo era vantajosa, porque deixava todo mundo vivo na briga. O empate foi o melhor dos resultados. Bragantino e Ceará. Outro resultado também que o empate para mim foi muito bom. Olha só como só resultados ótimos até agora, né? Por quê? O Ceará, né, tá em 15º, né, não tem nada a ver com a nossa vida, mas o Red Bull Bragantino vai cada vez menos pontuando, né? 31 pontos em 23 jogos, e é um time que já foi ultrapassado por América Mineiro e Santos e que poderia ameaçar, poderia fechar esse G8 aqui facilmente. Não tá fechando porque tá tropeçando, isso é bom. Aquele exemplo que eu vou dar em todos os resumões da rodada, que é seguro de carro, você paga para não usar. O que eu tô falando do resultado do Bragantino aqui é pagar para não usar. É eu falar dele esperando que o Fluminense não vai disputar nada com o Red Bull Bragantino no final da temporada. Aqui um resultado espetacular. Vou até, assim, ó, botar com estilizado.
Fortaleza 1, Corinthians 0 no Castelão, e o Leão é gigante. O Fortaleza já é 13º, já passou o Botafogo, 4 vitórias seguidas no retorno, 4 vitórias, perde a 5 jogos, enfim, espetacular. Ultrapassou, fez o X, né, em cima do Ceará, inclusive. Ah, mas por que, Gabriel? Você tá falando isso? É raiz Fortaleza agora? Não, meu amigo, é porque o Corinthians perdeu, né? O Corinthians perdeu ponto que a gente não perdeu, que a gente fez 3 pontos. Falando a mesma coisa que eu falei na rodada passada. Perder ponto que a gente não perde. É importante a gente torcer para os times que estão à nossa frente fazer isso. O Fluminense repassa o Corinthians, volta a ficar 2 pontos na frente. Tinha perdido a posição no jogo contra o Internacional. Ou seja, o Fluminense é segundo e é segundo de fato e de direito. Tá? Não tem ninguém aqui com jogamentos que pode roubar a posição do Fluminense, não. Passamos o Corinthians. É óbvio, o Corinthians não foi com o time titular e tal, mas isso dá moral para quarta-feira. Querendo ou não, mas era o time reserva. Caguei, meu amigo. Dá moral pra quarta-feira o Fluminense vir de um 5-2 no Maracanã e o Corinthians vir cansado de uma derrota mais de 24 horas depois lá em Fortaleza. Foi ótimo pro Brasileirão também. Deixa o Corinthians mais atrás. Se alguém for entrar nessa briga pelo título, vai ser Fluminense ou Flamengo. Nesse caso, o Corinthians perdeu a moral. Apesar de ser 3º lugar e tá a 2 pontos também, né? O Brasileirão é muito cíclico. Atlético Goianiense e Cuiabá. Esse também aqui, daqui, meu amigo, né? Zero importância, né? O famoso caguei muito grande. Vou marcar de verde só porque eu quero que o Cuiabá caia. Era pra ter o Cuiabá ter vencido para o Botafogo perder a posição. Atlético Paranaense e América Mineiro. Ótimo resultado também, né? Por que ótimo resultado, Gabriel? Por quê? Vamos lá. No seguro de carro, o América Mineiro tá aqui em nono com 31 pontos. Não acho que o América Mineiro vai causar problema como o Red Bull Bragantino, por exemplo. Mas tá aqui em nono. Beleza, empatou. E o Atlético Paranaense, num jogo em que ele era favorito dentro de casa, não conseguiu ganhar a partida. E agora o Atlético Paranaense, que eu posso ter falado goianiense em algum momento, está 2 rodadas atrás do Fluminense. O Fluminense está garantido no G4 por mais 2 rodadas, mais ou menos, porque vocês vão ver que tem o Internacional. Mas enfim, porque o Atlético Paranaense, mesmo ganhando o jogo e empatando em pontos com o Fluminense, ele tem 9 gols de saldo a menos, então ele não passa. Ótimo, botamos distância, estamos nos consolidando no G4 cada vez mais. Esse é um tropeço que o Fluminense ainda não jogou, né, com o América Mineiro. Mas é um tropeço que a gente não pode cometer nesse retorno. E Santos e São Paulo, a mesma coisa, seguro de carro, né? A vitória do Santos não foi boa. Esse aqui eu tenho até que marcar. Não é aquele, nossa, vermelho, que desespero, que péssimo resultado, fiquei puto que o Santos ganhou. Não, é ruim porque o Santos está pontuando, né? O São Paulo está na parte de baixo da tabela com 29 pontos. Se você quer ver um motivo bom para isso, porque, só para explicar, tá? Por que seria vantagem o São Paulo ganhar? Você vai embolando o meio, né? E embolou o meio, o de cima dispara. Então o Santos chegou a 33, o Santos podia ter empatado com o São Paulo e ter chegado só a 31 como o América, e nesse momento a gente teria 10 pontos de diferença para o 8º colocado. Um único lado bom dessa derrota do São Paulo é numa hipotética final contra o São Paulo na Copa do Brasil, se a gente passar do Corinthians, eles passarem, quase derrubei o pendrive, agora eu derrubei o pendrive, e eles passarem do Flamengo, a gente pegar o São Paulo num contexto deles brigando para não cair, por exemplo. E aí poderia ser interessante pra gente. Mas acho isso muito difícil de acontecer. E no caso aqui de Avaí e Inter, não sei qual resultado que vai acontecer, mas tô torcendo para que o Avaí ganhe também e a gente se garanta mais 2 rodadas no G4, porque o Inter pode ganhar 39, né? Ficaria em 5º colocado e se ganhasse de novo na outra rodada, passaria o Fluminense. Mas a outra rodada é um assunto pro torcer por quem de lá, que é Fluminense e Palmeiras. Antes tem Copa do Brasil. Fato é, a gente olha para a tabela e a tabela tá muito mais interessante do que nas últimas rodadas vinha se apresentando. Por quê? O Palmeiras, vou marcar até aqui, ó, para vocês se tocarem, ó. Os 7 primeiros, o Palmeiras tropeçou. Flamengo tropeçou. Corinthians tropeçou. E o Atlético Paranaense tropeçou. E o Atlético Mineiro tropeçou muito forte. Dos 7 primeiros colocados, um não jogou e só um outro não tropeçou, que foi o Fluminense. Se essa rodada não é boa, meu amigo, eu não sei mais o que é rodada boa. Fato é, na semana que vem, a gente vai ter alguns jogos mais complicados, né, no Campeonato Brasileiro. A gente pega o líder, por exemplo, Palmeiras, que não perde, tem 2 derrotas em 23 jogos. Vai pra cima, vai tentar ganhar, enfim. Mas de qualquer forma, a gente garantiu que mesmo perdendo pro líder, é algo completamente normal, né, dada essa sequência absurda do Palmeiras.
Mesmo se a gente perder pro Palmeiras, a gente tá muito bem na fita ainda por uma vaga no G4. Mas será que dá pra sonhar com o Brasileirão? Acho que só dá pra responder isso depois do jogo contra o Palmeiras mesmo. Até a próxima. Valeu. Mas a rodada foi boa.